Saudação na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando mais aprofundadamente sobre a escatologia. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre os sinais dos últimos tempos e agora nós vamos aprofundar mais um pouquinho a escatologia. E para nós começarmos sobre escatologia, vamos ver hoje sobre as 70 semanas de Daniel. E se você gosta desse tema, se você quer aprender mais um pouquinho sobre escatologia, você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações e assim todos os vídeos que eu postar aqui, você receberá a notificação e poderá estar assistindo em primeira mão. Escatologia são o estudo dos últimos tempos, das últimas coisas. Do grego escatos, últimas coisas, últimas, e logia, estudo. Então, escatologia, estudo das últimas coisas. E nós vamos então aprofundar sobre o que acontecerá nos últimos tempos. Nós já estamos vendo os sinais. Se você ver os vídeos sobre os sinais dos últimos tempos que eu fiz aqui, se você já tem lido também na palavra de Deus sobre isso, você verá que nós já temos vivido esses sinais. Mas, a palavra do Senhor, ela não nos dá data de quando será a vinda do Senhor Jesus, quando será o arrebatamento da igreja, mas nos dá os sinais. E eu tenho sentido motivado, tenho sentido me tocado pelo Espírito Santo a estar me aprofundando nesse tema, estudando e compartilhando esse estudo, tanto aqui no YouTube quanto nas igrejas onde tenho ministrado a palavra. Então nós vamos iniciar essa série de vídeos falando sobre as 70 semanas de Daniel. Nós já vamos ler o texto de Daniel. Mas antes, eu quero ler um texto onde o Senhor Jesus ele fala que nós devemos procurar entender a revelação de Daniel. Está aqui no livro de São Mateus, no capítulo 24 e o versículo 15. Vamos ler. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então aqui Jesus está falando, sobre os últimos tempos. Ele fala que quando vides a desolação, ou que o desolador, algumas traduções bíblicas falam desolador, está no lugar santo, quem lê entenda. Então o Senhor manda nós procurar ler e entender o que a palavra vem nos ensinar. Então nós vamos ler o texto de Daniel e procurar entender o que é que o Senhor está nos ensinando nesta palavra. E vamos ver também no texto de Daniel quem será esse desolador. Não só no texto de Daniel, mas em outros textos que nós vamos estar aprofundando mais adiante. Nós vamos ver como que a palavra de Deus nos revela quem é o desolador. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, e o verso 24 até o 27, leremos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Para nós entendermos melhor, irmãos,
nós precisamos fazer uma consideração aqui. Estas semanas de que o profeta Daniel está falando não são semanas de dias, não são 7 dias, mas sim 7 anos. São semanas de ano, porque a palavra em hebraico, né? O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, foi traduzido para outras línguas. Então, o original no hebraico, a palavra Shabua significa 7 de anos. Então, são semanas de anos. Para confirmar isso, eu quero ler com você Levítico, capítulo 25, versículo 8. Só para a gente basear na Bíblia como que é a semana de anos. Depois nós vamos voltar para o texto de Daniel. Diz assim, Levítico 25, 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então aqui nós vimos a confirmação que a semana, né, a Bíblia fala semana tanto de dias quanto de anos, mas nesse caso é a semana de anos. Então vamos analisar rapidamente a profecia de Daniel. Ele diz que está determinado 70 semanas sobre o seu povo. Porque Daniel estava, irmãos, orando a Deus, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo perdão pelo povo judeu, que estavam exilados na Babilônia, e a sua cidade, a cidade de Jerusalém, havia sido destruída pelo Império Babilônico. E o povo estava lá exilado. Então ele começa a orar, pedir perdão ao Senhor, pedir ao Senhor que viesse dar uma resposta. Então o Senhor envia o anjo Gabriel e começa a revelar a ele essas coisas profundas. Coisas que iriam acontecer mais breve e coisas que irão acontecer ainda. Então nós vamos ver que parte dessa profecia, ou seja, 69 semanas, já cumpriram. Falta apenas uma. Lembrando que é sempre semanas de anos, né? Então, o anjo disse a Daniel que a partir da ordem, a partir do momento que fosse dada a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém, 7 semanas e mais 62 semanas, então virá o Messias. Então nós vamos entender isso. Essa ordem, irmãos, de que está falando o profeta Daniel, nós vamos ver ela no livro de Neemias, no capítulo 2. A ordem a qual o rei Artaxerxes deu a Neemias para reedificar a cidade de Jerusalém. Vamos ver o versículo de Neemias e nós já voltamos para o texto de Daniel. Neemias capítulo 2, a partir do verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Então, irmãos, ali Neemias estava triste. E o rei Artaxerxes, na direção de Deus, né, tocado por Deus, ele percebeu que Neemias estava triste, perguntou por quê. E Neemias disse: porventura eu estaria alegre vendo a cidade dos meus pais, a cidade onde os meus pais foram sepultados, toda destruída, né? Então, Neemias pediu que o rei Artaxerxes liberasse para que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Então foi dada a ordem. Essa ordem é que o profeta Daniel fala, que a partir desse momento contaria 7 semanas e depois mais 62 semanas e veria o Messias. Então será que essa profecia se cumpriu? Irmãos, segundo a cronologia bíblica, exatamente, Neemias recebeu a ordem e foi para reconstruir os muros da cidade. E ele gastou exatamente 49 anos para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então são as 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. 49 anos, ele foi o tempo de reconstruir a cidade de Jerusalém. Depois passaram-se mais 62 semanas de anos, 62 vezes 7.
e veio então o Messias, veio Jesus Cristo sobre a terra. Ou seja, total de 47 vezes 7, 49, mais 62 vezes 7, juntando tudo, vai dar 483 anos. Foi o período desde a ordem do rei Artaxerxes a Neemias até a vinda de Jesus à terra, 483 anos, faltando apenas 7 anos para completar os 490, que seria 70 vezes 7. Mas e esses 7 que faltam? Não se cumpriram ainda? Aí então, irmãos, abre um parênteses, né? Porque aí entrou a igreja. Jesus fundou a igreja sobre a terra. Veio o período da igreja. Jesus voltou para o Pai. Vejamos que a profecia dizia, né? E depois das 72 semanas será tirado o Messias. E não será mais. Então o Messias foi tirado da terra. O Messias foi morto, ressuscitou e voltou para o Pai. Cumpriu-se as 69 semanas, ficou restando uma. E quando será essa uma? Acreditamos, irmãos, pelos estudos da palavra de Deus, que essa última semana serão os 7 anos de grande tribulação que virá sobre a face da terra. E nós acreditamos que esse período de 7 anos de tribulação, nós que somos pré-tribulacionistas, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre pré, pós e meso-tribulacionista, mas para quem é pré-tribulacionista, acredita que a igreja do Senhor não passará por esse período de 7 anos de tribulação, que será os 7 anos do domínio do anticristo. Aí nós podemos entender o desolador que Jesus fala em Mateus 24:15, que viria o desolador, de que falou o profeta Daniel. E aqui nós vemos que o profeta Daniel falou que depois que o Messias for tirado, virá um príncipe. Observe que esse príncipe está com letra minúscula. O príncipe não é Jesus, é um príncipe entre aspas, né? O anticristo que virá, o desolador. Vejamos que ele diz no versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, essa semana de 7 anos é o período da grande tribulação. O anticristo vai começar com um discurso de paz, vai selar um acordo entre os governos e vai se tornar um governo mundial. Mas na metade dos 7 anos, ou seja, com 3 anos e meio, ele vai romper esse acordo e vai manifestar que realmente é o assolador. Mas esse é um tema para outro vídeo, para a gente aprofundar mais. Só estou citando, né, para poder fazer a conclusão aqui do que nós lemos. Mas isso é um tema amplo que nós vamos aprofundar no decorrer desses vídeos que eu falei com vocês. E diz então que virá o assolador, isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado, a ira de Deus, que virá sobre o assolador e sobre os que estiverem na terra nesse tempo. Então, eu encerro esse vídeo por aqui, irmãos, e até o próximo vídeo, para nós entrarmos mais em detalhes sobre essa questão de escatologia. Que Deus abençoe. Se você gostou, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa, para que essa pessoa possa também ter mais o conhecimento da palavra do Senhor e juntos possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.